Olá, o meu nome é Marina Pacheco e sou soprano. Antes de mais, gostaria de dar os parabéns ao Micael Faustino por este projeto e agradecer a possibilidade de estar aqui também a dar o meu contributo. Vamos então falar de aquecimento vocal. Tenho que dizer que, naturalmente, estes são os exercícios que eu faço, são aqueles que eu sinto que são úteis para mim e que cada voz é uma voz e tem as suas especificidades e, naturalmente, nem todos os exercícios se adequarão a todo o tipo de vozes. No entanto, deixo aqui as minhas sugestões. Acho muito importante que o nosso trabalho seja desenvolvido sempre com um espelho de corpo inteiro que nos permita corrigir a nossa postura e que nos permita perceber se estamos com alguma tensão que às vezes do ponto de vista sensorial não conseguimos identificar, mas olhando-nos ao espelho conseguimos aperceber-nos. Antes de começar com o aquecimento vocal propriamente dito, eu passo por um processo de pré-aquecimento. E esse pré-aquecimento passa simplesmente por ter consciência do meu corpo, ter consciência de onde estão as minhas tensões, fazer algum processo de automassagem em zonas onde eu pessoalmente sinta mais tensão, sinta menos liberdade de movimentos, porque tudo isso vai interferir na minha voz e na sua qualidade. É muito importante que durante o processo de estudo e de aquecimento vocal a nossa postura seja o mais estável possível, que tenhamos a maior consciência possível do nosso centro. Isto porque, obviamente, depois em palco, nomeadamente numa encenação de uma ópera e a defender uma personagem, teremos imensas posturas diferentes e nem sempre conseguiremos aquele alinhamento do corpo, de pé, com os pés alinhados, enfim, isso nem sempre é possível. Mas se durante o nosso processo de estudo, da nossa prática vocal, de técnica, a verdade é que se nós durante esse processo conseguirmos ter consciência daquilo que o nosso corpo realmente precisa para essa estabilidade, depois naturalmente e quase de uma forma orgânica e de memória muscular, o corpo, na resposta a uma encenação pedida por um encenador, vai conseguir adaptar-se a esses pedidos, no entanto mantendo a consciência daquilo que é melhor para nós próprios. Depois desse momento de autoanálise, é essencial começar com exercícios de respiração. A respiração é a base de todo o canto e, portanto, é necessário trabalhá-la e perceber se estamos realmente a usar devidamente o nosso aparelho. Um dos exercícios pelos quais começo é esvaziar completamente o meu corpo do ar e ficar, portanto, sem ar nenhum. E, inclusivamente, ficar ali uns segundos a reter a entrada do ar. Porque aí sim, quando eu deixo outra vez o ar entrar, a necessidade já é tanta que o meu corpo vai ter realmente que encher bastante e já sem o pensamento de agora tenho que respirar para cantar. Não, acho muito importante que o corpo vá aos seus extremos e volte a encher. E ao ter essa consciência, depois todos os nossos exercícios vão ser já feitos com base nessa percepção. E aí sim eu posso brincar com exercícios com consoantes, como por exemplo a diversas velocidades. Isso é importante, ajuda-nos a estimular o corpo, ajuda-nos a percepcionar onde é que criamos tensões e ajuda-nos com certeza depois em variadíssimas linhas que teremos que cantar, porque temos sempre uma diversidade enorme de coisas para cantar. Isto são formas de apenas tomarmos realmente consciência do nosso corpo, mas é sempre importante que depois haja sempre uma inspiração e uma expiração que nos traga a total calma e uma postura, mais uma vez, voltando ao início, uma postura absolutamente pronta para começar o trabalho vocal. Porque o excesso de agitação também não ajuda. Portanto, depois de tudo isto estimulado, depois do corpo bem aquecido, aí sim podemos então trabalhar nos nossos exercícios vocais, especificamente. Eu gosto de começar pela região média, porque muitas vezes há tendência para explorar logo os nossos extremos e isso pode nos deixar as cordas um pouco mais desconfortáveis e isso não é o ideal. Simplesmente com
fora. Normalmente faço este exercício com todas as vogais. Voltando sempre ao ponto de partida. Para além do U, do I, faço ainda em O e em A. Um A que nunca será um A totalmente aberto. Sempre nesta região média. E a partir daí sim, ainda na região média, posso brincar e fazer algo um pouco diferente. Sempre dentro desta região. E também um trabalho de uniformização de vogais. Como, por exemplo, e continuamos. O bom do exercício vocal é que nós podemos variar imenso. Trabalhá-lo em função também das peças que nós vamos estudar a seguir. Se eu tenho uma peça em que eu realmente vou estar num registro não tão agudo, se calhar não preciso, nesse momento, fazer um trabalho de vocalizes tão extenso na zona aguda. Portanto, vou também gerindo isso e é uma forma de ir brincando com aquilo que eu preciso de trabalhar. Depois sim, de trabalhar este registro médio, gosto de explorar os meus extremos. E gosto sim de explorar a minha zona grave, não sendo eu uma mezzo-soprano, uma contralto, acho absolutamente essencial que a minha voz esteja desenvolvida no seu todo, porque isso vai também trazer outros resultados em termos harmónicos. E muitas vezes começo por aqui, Dó, no acorde de Dó, e vou descendo com toda a calma e sentindo verdadeiramente o que a minha voz procura e precisa. E como vão reparar, a minha voz fez a passagem, ou seja, foi para a voz de peito. Mas foi naturalmente e é um processo e foi uma forma saudável. Quantas vezes temos peças em que temos que explorar o nosso registro mais grave? Não é tão habitual, não é sempre assim. Há peças que realmente vão a registros mais graves do que seria expectável para soprano. E este tipo de exercícios ajuda-nos nisso também, de forma a que, nomeadamente na música contemporânea, nós temos muitas vezes esses extremos e então isto permite, este tipo de exercícios permitem que haja uma uniformização também das passagens, das zonas de passagem e que nos facilita depois a interpretação das peças. Dito isto, faço o mesmo tipo de trabalho para a zona aguda e aí volto se calhar a começar na região média. E posso sempre ir trabalhando entre a mudança de vogais. Por exemplo, começar no I e passar para o O. O começar com o I passando para o O ajuda também na colocação da voz. O O vai depois ser a vogal que eu vou usar para ir à zona mais aguda e o I vai-me ajudar a centrar esse O. Depois de um bom aquecimento, mas se quisermos trabalhar em saltos, isto é um bom exercício. É um dos exercícios que se pode fazer para realmente ir aos agudos de uma forma linear. Portanto, dos graves aos agudos e fazer aqui um balanço da voz. A partir do momento em que a voz está realmente bem aquecida,
desde a região média aos graves, à zona aguda, em que nós sentimos que realmente há um aquecimento total da voz, aí sim podemos trabalhar questões mais específicas e aí varia muito do nosso tipo de voz, do tipo de repertório que estamos a trabalhar no momento, daquilo que queremos realmente desenvolver e aquilo que são os nossos objetivos. Particularmente gosto de aproveitar o exercício anterior e usá-lo para trabalhar staccatos. Por exemplo, isto é um dos exemplos, podemos ir até mais agudo e ainda um pouco mais grave também. Algo muito individual, volto a dizer, e portanto o exercício funciona para todo tipo de vozes, mas cada um ajusta àquilo que lhe é mais confortável. Por exemplo, os cromatismos. Nós temos muitas peças em que temos passagens cromáticas e trabalhar de forma a ficar perfeito também pode ser feito através de exercícios durante o aquecimento vocal. E aqui podemos fazer este tipo de exercício, podemos mudar-lhe o ritmo. Eu aconselho sempre começar mais lento, para a percepção verdadeira de cada nota. Acho que sim que é um dos exercícios fundamentais, até para desabituarmos o cérebro de exercícios tão tonais. Digo isto porque trabalhei e trabalho muito na área da música contemporânea também e sei que muitas vezes o cérebro está tão focado num exercício muito tonal, muito que nós estamos habituados a ouvir e às vezes é importante desconstruir isso. E este é um desse tipo de exercícios. Como disse, asas à imaginação. E daí, mais uma vez, reitero a importância do espelho e também de uma consciência que se deve ir desenvolvendo ao longo da nossa prática, não só em casa, no estudo, mas também depois em trabalho, porque é essencialmente aí que nós vemos se o nosso estudo está a ser bem feito. Para além disso, podemos ir sempre, já no fim deste processo de aquecimento, explorar alguns exercícios mais desafiantes, mais complexos. E deixo esta sugestão. Tantos outros que podemos explorar e também ou recorrendo a livros que já existam ou usando a nossa própria imaginação, percebendo quais são aqueles elementos que queremos trabalhar mais. E no fim de tudo isto, sugiro que, à semelhança do que fizemos no início, um pré-trabalho para começar os exercícios vocais, portanto, um aquecimento, aqui sugiro um arrefecimento. É muito importante voltar a trazer a voz ao seu registro mais falado e também voltar a perceber quais são as tensões que eventualmente criamos. Isto, para além de nos voltar a aliviar, traz-nos outra vez uma consciência muito própria daquilo que são as nossas tensões, daquilo que são os nossos tiques, daquilo que são os nossos vícios, que são absolutamente naturais porque somos todos diferentes e estamos numa fase de estudo em que estamos muito focados e muito preocupados com alcançar o nosso melhor e é natural que criemos algumas tensões e muitas vezes inconscientes. Esta é de facto uma área muito fascinante. Permite-nos explorar a voz de formas variadíssimas, todos os dias diferentes, numa evolução constante, perceptível. Isso acho que é algo muito desafiante, muito entusiasmante e que me faz ser completamente apaixonada por esta arte. Espero que seja útil aquilo que vos proponho. Mais uma vez, obrigada, Miquel Faustino.